fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sou. E então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. E haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Oremos. Ó Pai Santo, aqui, Senhor, chegamos ao ponto alto deste culto que oferecemos. Hora da entrega da tua mensagem. Por isso, ó Pai, nós estamos humildemente e unges o teu servo para que ele traga uma mensagem estritamente baseada na tua revelação para nós. Que a mensagem seja a tua mensagem do jeito que tu queres, agradável. Abençoa todos aqueles que vão ouvi-la, para que, iluminados pelo teu Santo Espírito, possam entendê-la e sair daqui ou em qualquer local onde estejam neste momento ouvindo esta mensagem, possam, ao terminar de ouvir, mudar as suas. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. Na vida, meus irmãos, cada um de nós, tudo tem um custo. Nós podemos observar para ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, há um preço. Até mesmo entre aqueles que se dizem crentes, há uma preocupação e até mesmo medo em relação à própria salvação. Isso faz parte de muitos que dizem estarem vivendo uma vida cristã. Na mesma medida que são pessoas que parecem que vivem sem esperança, não são crentes. Parece-me que até entre os eleitos há esta preocupação. Observemos aqui, no texto que nós acabamos de ler, que Jesus é questionado. Há no versículo 23 um questionamento. Senhor, são poucos os que são salvos? De fato, meus irmãos, a pergunta pode ser feita de maneira diferente. E talvez essa seja a preocupação de alguns. Senhor, verdadeiramente eu estou entre os eleitos? Observamos aqui que Jesus não responde à pergunta de forma específica.
ele não revela aqui o número de pessoas que seriam salvos, porque esta informação não nos ajuda. Em vez disso, ele nos diz que nós devemos prestar atenção à porta estreita, que nós devemos entrar pela porta estreita. O que significa a porta estreita? Muitas vezes a gente está pensando numa porta apertada. Mas o verdadeiro significado aqui, no desenrolar do trecho, nós entendemos que a porta estreita é a nossa fé, a fé em Cristo. Somente aqueles que têm a fé em Cristo entram por esta porta. Os reformadores destacam que algumas pessoas que se enxergavam como os pilares, como os morões da igreja, de fato estavam cheios de vaidade o tempo todo. Às vezes, pessoas que viram Jesus, que puderam socializar com a mensagem de Jesus, mas não mudaram suas vidas. As suas vidas continuaram a mesma coisa. Aqueles que de fato se tornam instrumentos de Deus na projeção do seu reino são aqueles que se comprometem completamente com Cristo. Não são aqueles que estão procurando os principais lugares de liderança na igreja. São aqueles que se comprometem completamente com Cristo. A melhor posição que você acha galgar na liderança da igreja, e você não está comprometido completamente com Cristo, você não vai passar por essa porta. Você não vai entrar no reino de Deus. O preço do discipulado. A palavra preço não significa que nós precisamos pagar alguma coisa para sermos salvos, pagar alguma coisa pela nossa salvação. Isto já foi pago. Foi pago um alto preço. Foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo quando morreu na cruz em nosso. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo expressa o desejo que cada um daqueles que seguem a Ele tenham um compromisso. Sejam comprometidos completamente com Ele. Tenham compromisso na vida cristã que abraça. Primeiro, preço que nós pagamos como discípulos de Cristo, nós pagamos por ordem dele. É o preço da renúncia.
Porque Jesus Cristo exige que nós renunciemos, neguemos a nós mesmos. Porque Ele quer que nós o imitemos. E a semelhança dele, que deixou tudo por amor de nós, nós também tenhamos esta atitude. É como se estivesse sendo dito a cada um de nós aqui e a todos aqueles que estão nos ouvindo, que a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nosso Senhor Jesus, embora fosse Deus, não exigiu nem tampouco se apegou a seus direitos de Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sobre a forma de servo e tornando-se homem. E se humilhou. E ainda mais chegando ao ponto de sofrer uma morte de criminoso. Morte na cruz. O apóstolo Paulo, descrevendo esta situação em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, quando ele descreve o exemplo de humilhação de nosso Senhor Jesus. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Primeiro passo para pagar o preço é o preço da renúncia. Cristo estabeleceu esse preço como um dos requisitos básicos para que nos tornássemos seus discípulos. Em Marcos 8, 34 a 37. Jesus Cristo aqui estabelece como um dos requisitos básicos para ser seu discípulo a renúncia. Diz o texto: e chamando a si a multidão com os discípulos, se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, vai salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser preço da renúncia, o preço do sofrimento. Quando nós falamos de sofrimento aqui, nesta mensagem, não estamos ensinando, porque Jesus Cristo não ensinou isso, que é necessário
sofrimento para a nossa salvação. Não é isso? Ou até mesmo para o nosso aperfeiçoamento. Não. Não estamos ensinando isso porque a Bíblia não ensina isso. Queremos sim reconhecer isso, deve ser reconhecido para não ser enrolado, enganado pelos falsos profetas dos dias de hoje. Nós queremos reconhecer porque isto é ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que os salvos por Cristo sofrem, conforme a Bíblia nos ensina. Em Filipenses 1:29 nós lemos: porque foi dado a você o privilégio não só de confiar nele, mas também o privilégio de sofrer por ele. Sofrer por Cristo é um privilégio. Em Colossenses 1:24 nós lemos: agora me alegro e regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O discípulo de Cristo sofre a igreja. Ele não apenas se dispõe a fazer os serviços leves, corriqueiros da igreja, mas ele se dispõe a subir a ladeira do Giz em dia de chuva para ir dirigir o culto lá na congregação do Alto da. Isso é o mínimo, porque o verdadeiro cristão sofre, como todos que querem viver piedosamente em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, nós lemos: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensina aquele jovem: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo está repetindo, em outras palavras, aquilo que Cristo, antes de voltar para o Pai, disse aos seus discípulos: o mundo vai odiar vocês. Não fiquem preocupados, primeiramente o mundo que odiou. Então, meus irmãos, devemos, à luz dos textos lidos na palavra de Deus, nós devemos sempre estar prontos, como cristãos, como verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a pagar este preço ou sofrimento, em vez de ficar se maldizendo, murmurando, que é a favor do reino de Deus. Nós devemos estar dispostos a pagar, sem nenhum queixume, preço. O cristão, além do preço da renúncia, discípulo de Cristo, além do preço do sofrimento, ele precisa pagar, de acordo com a Bíblia, o preço da coragem. Não existe verdadeiro discípulo de Cristo covarde. Todos os discípulos de Cristo são corajosos.
Então, nós poderíamos dizer que ser cristão é para quem tem coragem. Primeiro, coragem de não querer ser politicamente o correto neste mundo. Coragem para não se conformar com as coisas deste mundo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual a coragem do cristão? Coragem de não se conformar com este mundo. Coragem de não andar de acordo com este mundo. Não andar segundo o curso deste mundo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos: Ele vos deu vida, estando vós mortos os seus delitos e pecados. É por isso, meus irmãos, que quando alguém faz um apelo para alguém se está cometendo uma. Não é o homem que decide seguir a Cristo, é Cristo que escolhe. Exatamente porque quem está morto nos seus delitos e pecados não tem capacidade de escolher nada. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Os que estão mortos nos delitos e pecados, a decisão dele é andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Mas Deus dá vida. Para que você atue obedecendo a sua palavra e não atue o espírito da desobediência. Então, a segunda coragem, preço, é não andar segundo o curso desse. Outra coragem. Nós somos chamados loucos. Somos chamados de ignorantes. Somos chamados de alienados pelos que estão andando de acordo com o curso deste mundo. Nós devemos ter coragem de ser considerado pelo mundo loucos. É preciso ter coragem, não se conformar com o mundo e não começar a tentar fazendo as coisas politicamente corretas para ser simpático aos filhos do diabo, ao diabo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10.
Nós somos loucos por causa de Cristo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. O discípulo de Cristo, ele precisa ter coragem também de manter de pé e cumprir a promessa que faz na hora do batismo, na hora da profissão de fé. No dia que você fez profissão de fé aqui na igreja, todos vocês assumiram um compromisso. Ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Então é preciso ter coragem para aceitar as Escrituras como única, infalível regra de fé e prática. Coragem para confessar Jesus. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O discípulo de Cristo tem que pagar o preço da coragem para ser sal da terra. Não foi isso que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, falou a respeito daqueles seus seguidores? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E em último lugar, coragem para ser santo. Há muitos crentes, entre aspas, que têm uma falsa modéstia. É como se orgulhasse de ser pecador. Eu não sou santo, eu sou pecador. Então você não é discípulo de Cristo. A Bíblia, quando se dirige aos discípulos de Cristo, se dirige aos santos que se reúnem na igreja de Deus. Porque a ordem de Deus é que nós devemos ter como objetivo, como meta da nossa vida, ser santo como Ele é santo. Com coragem de ser santo em tudo o nosso procedimento. Eu tenho orientado os irmãos sempre, cada dia ao levantar. Ore a Deus, pedindo orientação para tudo que você vai fazer. E tudo que você vai fazer, faça de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque você tem um compromisso, você assumiu um compromisso diante de Deus e dos homens, de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Portanto, meus irmãos, no reino de Deus não há lugar para quem tem medo de pregar o Evangelho. No reino de Deus não há lugar para medrosos.
no penúltimo livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8, penúltimo capítulo do último livro da Bíblia. Apocalipse 21, 8, nós temos uma palavra de Deus para nós muito forte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, além do preço da renúncia, preço do sofrimento, o preço da coragem, discipulado, tem o preço da perseverança. Preço da perseverança. Há um hino muito conhecido que falam de pessoas que começam a frequentar a igreja e começam a se dar bem na vida financeira, logo abandonam a fé. Essa fé que eles tinham não era dom de Deus. Este hino sacro tem uma frase muito interessante, ela canta sobre esse tipo de pessoa. Quantos que corriam bem e de longe agora vão. Hoje de manhã a mensagem foi: a presença de Deus é a nossa maior necessidade. Então nós queremos, nós devemos ir cada dia para mais perto de Deus, porque essa é a maior necessidade do ser humano. Esse hino está falando de alguns que iniciaram a carreira cristã e hoje estão frios, longe, indiferentes, afastados, vivendo de acordo com o mundo, vivendo os custos deste mundo. Então, meus irmãos, cristão é aquele que, por mais ferrenhos que sejam os embates do dia a dia, ele não desiste, ele persevera até o fim, ele persevera em seguir a Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 13, tem a promessa para aqueles que têm a coragem de perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 9, capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino. Nós olhamos. O discípulo de Cristo olha para as frentes. O foco é em nós, o Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, meus irmãos, preço, além do preço da renúncia, preço do sofrimento, preço da coragem, preço da perseverança, ao preço da fé.
Fidelidade, nós poderíamos dizer que é a palavra-chave da Bíblia. Fidelidade é a marca principal, é a característica principal do discípulo de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, nós podemos dizer que não há vida cristã sem fidelidade. Fidelidade à igreja, fidelidade à Bíblia, fidelidade na oração, fidelidade na administração dos talentos que nós recebemos de Deus, fidelidade na mordomia, fidelidade no testemunho. Foi esta a recomendação do nosso de quem nós somos discípulos. A recomendação dele é a igreja dele, que somos nós. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Finalmente, meus irmãos, houve aquela pergunta de alguém que não estava, de fato, muito seguro da sua vida cristã. E nós vamos concluir pensando um pouco sobre o conteúdo da resposta de Cristo. Nós que lemos a Bíblia, sabemos que aquele que fez a pergunta fazia parte de um grupo que Jesus Cristo nunca considerou fazer parte do grupo dos seus discípulos. Ele fazia parte daqueles que se gabavam de serem os pilares da igreja, de serem os morões da igreja. Desse modo, ele ordena a esses que, com esse título falso, com essa honra falsa, roubaram uma posse injusta de sua casa, a casa de Cristo, nessa época. Aconselho a nos afastar deles. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o que Cristo quis dizer. E ele se apossou das seguintes palavras de Cristo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça, prestem bem atenção, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de nosso Senhor. Essa primeira frase, o Senhor conhece os que lhe pertencem, tem o objetivo de impedir que os fracos sejam lançados em confusão.
que possam vacilar por causa da deserção de algum. Alguém que parecia um líder na igreja, de repente desaparece. Às vezes, na igreja, as pessoas estão muito entusiasmadas com pessoas que têm ibope na igreja, se tornam famosas na igreja, e quando um famoso desse caminham para longe de Deus, essas pessoas vão vacilando. Essa palavra, essa frase é para os fracos, aqueles que ainda depositam confiança no homem. Abra os olhos. Jesus Cristo está dizendo que Deus não conhece essas pessoas no sentido de tê-los como filho. A base dele, o conhecimento deles é apenas conhecimento humano. Lembrem do que nós aprendemos hoje de manhã. Quem faz a obra é Deus. E Deus faz a obra através de pessoas que você nem desconfia, às vezes você se espanta. Como através de um Eude. Que é ele que faz a obra, não é o pastor Silas. Deus. E todas as coisas que nós, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, fazemos alguma coisa e essa coisa é importante, é de valor para a igreja, tenham certeza, não saiu de nós. Deus está por trás disso. Nos ungindo para trazer a palavra certa. Então, meus irmãos, nós somos aconselhados pela palavra de Deus. Se somos de Cristo, realmente discípulo de Cristo, a deixar de lado rapidamente o pecado, para que Cristo não nos afaste da sua vista, principalmente quando ele for separar as ovelhas dos cabritos. Concluindo, meus, que Deus, o nosso Senhor, ter a graça, nos capacite, nos dê a capacidade, nos faça idôneos para as coisas do seu reino. Porque um lugar no reino de Deus, um lugar na entrada pela porta estreita, só existe aqueles. Abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.